Servidores aprofundam conhecimento sobre Código de Ética. Termo de cooperação técnica é assinada entre Corte de Contas e Defensoria Pública do Estado. Advogados ganham acesso à plataforma digital do TCMS. Quadro Saiba Mais responde sobre contratos administrativos. Conselheiros da primeira e segunda Câmara Virtual apreciam 28 processos. Prestação de contas de gestão, pedidos de revisão e recursos ordinários foram apreciados pelos conselheiros do Pleno. Esses destaques e ainda outras notícias você acompanha agora no TCE na TV. Advogados de Mato Grosso do Sul ganham acesso à plataforma digital do TCMS. A inovação que dará mais agilidade nos processos é destaque no TCE na TV dessa semana. Mais agilidade e eficiência para a gestão pública em Mato Grosso do Sul. A partir de agora, o Tribunal de Contas disponibiliza aos advogados inscritos na OAB acesso ao sistema TCE Digital para consulta a processos, resposta a intimações e solicitação de certidões. Essa agilidade vem com a criação no portal do TCE-MS da área do advogado, um ambiente virtual que permite opções de acesso a documentos e processos relativos à gestão pública junto ao TCE-MS. A inovação facilita ainda o advogado consultar e responder intimações encaminhadas pelo Tribunal de Contas. No sistema, ele também formaliza eletronicamente denúncia, envia e consulta remessas, além de emitir ou consultar certidões. Eu acredito que essa colaboração entre TCE e OAB, ela só se deu graças ao empenho das instituições num objetivo maior, que é trazer transparência, trazer publicidade a todos os atos administrativos que tramitam no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A presidência do Tribunal de Contas, através do conselheiro Irã Coelho das Neves, vem tomando essas medidas de democratização. E essa parceria com a OAB é a confirmação dessa opção administrativa de levar o controle externo ao controle de toda a sociedade. TCE-MS, gestão descentralizada. Para mais esclarecimento aos advogados, o Tribunal de Contas disponibiliza uma central de informação por meio do telefone 3317-1616. Traçar os principais pontos de relevância no Código de Ética. Esse foi o tema da palestra para os servidores do TCMS. Criado em 2012, o código vem passando por relevantes atualizações. Criado em 2012 por recomendação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Código de Ética do TCMS foi criado para estabelecer regras e ajustar condutas dentro do ambiente de trabalho. Todo o processo de elaboração da primeira versão do código foi realizado pela assessora de gabinete Rosana Bertucci, que apresentou durante uma palestra aos servidores da casa a finalidade e a importância do Código de Ética. O servidor público achava que dentro da instituição, e com razão até dentro da sua própria conduta cotidiana, ele podia, por exemplo, fazer comércio de produtos aqui dentro, né? Fazer com os meus amigos, com os meus colegas, podia ingressar armado. Então, esse momento na elaboração do Código de Ética, ele serviu para fazer esse ajuste, né? Mudar uma postura, uma cultura que tinha sua justificativa, né? Mas que precisava ser alterada. Em 2018, o código passou por uma atualização e atualmente se encontra em uma nova etapa de melhoria com adequações e inserção de dispositivos. O Código de Ética, mais do que tudo, além de outras normas, ele deve ser atualizado. Hoje a gente vive
uso sempre essa palavra modismo, mas uma palavra justificada, né, não um sentido pejorativo, a gente vive o modismo do compliance, ou seja, você tem que adotar posturas de combate à corrupção, ao nepotismo, à responsabilização de agentes, combate à improbidade administrativa, e esse é um termo de gestão administrativa que se aplica plenamente à instituição pública. Nós tivemos a primeira fase, que foi essa de mudança de paradigmas, né, incumbida a mim pelo Dr. Chadid, que tinha essa visão de necessidade de mudanças dentro do Tribunal de posturas. A segunda fase, que foi muito bem executada pela doutora Maria da Glória, que foi, você veja, de 2012 a 2018. Então, já tinha passado da hora mesmo, e ela fez isso com toda a competência. E agora essa terceira fase, que está a cargo da doutora Viviane, de fazer esse ajuste dentro desse novo conceito de gestão do compliance. A violação de disposições do Código de Ética constitui infração, podendo levar a sanções e medidas administrativas estabelecidas pelo próprio Código. O Código de Ética ele tem duas funções. Primeiro, ajustar as condutas que estão erradas dentro desse conceito ético, né? Principalmente na condição de servidor público, e permitir que, no caso, a corregedoria possa sancionar aquelas posturas que estão inadequadas. Porque, se não existisse o Código de Ética, seria, então, essa punição ou o próprio processo, ele não existiria, né? O procedimento para sancionar ou para, de repente, até ajustar a conduta do servidor de uma forma mais amena, sem sanção. Então, sem esse parâmetro legal, ficaria muito mais difícil para a corregedoria, gerando até a possibilidade de uma nulidade, talvez, de algum procedimento nesse sentido. Para conhecer o Código de Ética do TCMS, é só acessar o site www.tce.ms.gov.br. Promover o intercâmbio e cooperação técnica científica entre as instituições. Esse é o objetivo do convênio firmado entre o TCMS e a Defensoria Pública do Estado. Mesas de estudo e debates, laboratórios, grupos de estudos e campanhas temáticas de interesse público fazem parte do convênio. O TCMS e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul firmaram o termo de cooperação técnica científica com o objetivo de promover o intercâmbio entre as instituições. O ativo mais barato que existe é a experiência dos outros. Então, nesses convênios, na verdade, a gente busca isso. A experiência dos outros, consolidada, a custo zero. Então, é importante esse intercâmbio, esse relacionamento. Abrangendo as áreas do conhecimento que envolvam as temáticas institucionais pertinentes a cada um dos órgãos, a busca pelo aperfeiçoamento técnico da máquina administrativa e a capacitação de quem a conduz estão entre as prioridades da Defensoria Pública do Estado. Uma administração mais eficaz, ela pode gerir melhor os recursos e conseguir uma eficiência maior nos seus resultados. Daí o porquê a Defensoria Pública ter todo o interesse de estabelecer esta parceria tão próxima com o Tribunal de Contas aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Toda essa capacitação e preparação para gerir a máquina pública atinge diretamente a sociedade, que ganha um serviço com qualidade e eficiência. O convênio terá duração de 2 anos e não terá custo nenhum para nenhuma das instituições envolvidas. 28 processos foram apreciados pelos conselheiros da primeira e segunda Câmara Virtual. 4 contratos administrativos foram apreciados pelo conselheiro Márcio Monteiro. Contratos administrativos e atas de registro de preços foram apreciados pelo conselheiro Valdir Neves. O conselheiro Flávio Caiati apreciou contratos administrativos, atas de registro de preço e termo aditivo. O conselheiro Gerson Domingos relatou um contrato administrativo e um procedimento licitatório. 6 processos entre termo aditivo, contrato administrativo, procedimento licitatório foram analisados pelo conselheiro Chadid. Ao conselheiro Osmar Jerônimo, coube relatar 3 processos. Prestação de contas de gestão, recursos ordinários
e embargos de declaração foram apreciados pelos conselheiros do Pleno Virtual. Prestação de contas de gestão e recursos ordinários foram apreciados pelo conselheiro Valdir Neves. Ao conselheiro Ronaldo Chadid, coube relatar 5 processos, entre prestação de contas de gestão e recursos ordinários. O conselheiro Osmar Jerônimo apreciou uma prestação anual de gestão. 4 prestações de contas de gestão foram apreciadas pelo conselheiro Gerson Domingos. O conselheiro Márcio Monteiro apreciou uma auditoria e uma prestação de contas de gestão. 2 prestações de contas anual de gestão foram apreciadas pelo conselheiro Flávio Caiati. Os gestores públicos poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos, somente após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS. O fiscal do contrato pode se recusar a ser fiscal. Acompanhe essa resposta no quadro Saiba Mais dessa semana. Em regra, o fiscal não pode se recusar a ser fiscal. Exceções, a não ser em causas de impedimento, ou seja, relação de parentesco, cônjuge ou companheiro da contratada, ou também em função de segregações de função. Quem executa não pode ser quem fiscaliza, quem paga não pode ser quem fiscaliza, pregoeiro não pode ser fiscal, muitas vezes a gente encontra essa figura, presidente ou membro de comissão de licitação também não pode ser fiscal, e naqueles casos do acórdão, em que eu não detenha o devido conhecimento. E como já dito, você vai formalizar isso, não é só você chegar para o seu chefe e falar, eu não sei, eu não tenho conhecimento. Não, vai lá, pega um documento, formaliza bonitinho, assina, protocola, pega um aviso de um recebimento da autoridade para quem você enviou esse documento e, se for o caso, anexa aos autos que você não tem condições. O gestor vai decidir ou não se você será ou não fiscal desse contrato, tá? Mas é importante você demonstrar essa recusa ou demonstrar que você não tem o devido conhecimento da matéria. E na semana que vem será explicado quem é o terceiro que pode ser contratado para assistir o fiscal do contrato. E esses foram os destaques da semana no TCE-MS. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCE-MS Oficial e no Twitter, @TCE-MS Oficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.